Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um programa Nerd Exos, o seu podcast. E olha, estamos aqui direto dos estúdios do Desk Cowork, finalmente ao vivo, novamente. Agora todos os podcasts vão ser assim, né? Mas vou continuar com essa introdução porque tá muito bacana agora. E para conversar sobre esse podcast aqui ao vivo, em loco. Olá pessoal, Humberto, estou aqui com os brinquedos que eu trouxe de Star Wars. Isso aqui é tudo Star Wars, tá? Isso aqui também é Star Wars, pra quem não sabe. Isso daqui é um Jawa. Se você arranca aquela túnica do Jawa, ele é assim, tá? Ele é um Minion. Você pode botar um corte disso. E direto lá do nosso link, lá do outro lado do continente, nós temos... Vitor X, galera. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre essa série nova que vai entrar em Disney Plus agora e está prometendo muito pra gente. Nosso episódio de hoje, como o vídeo até adiantou, a gente vai falar sobre Invasão Secreta. Aproveitando que a gente vai ter a estreia ainda esse mês da série nova da Disney, nós vamos falar assim como foi a Invasão Secreta nas HQs. É lógico, é igual a gente vai também fazer a proporcionalidade, como foi a Guerra Civil na Marvel, como é a Guerra Civil na HQ, mas nesse caso nós vamos falar da Invasão Secreta que aconteceu nas HQs e vamos pensar como que vai ser a Invasão Secreta na série que está chegando dentro do universo Marvel. E para isso, nada mais nada menos que nós temos o nosso especialista quadrinístico, que é o Vitor, que vai trazer um resumão e a gente vai comentando em cima. E logo depois a gente começa a pensar como que vai ser essa série. Se a gente vai acertar ou não, só o tempo dirá. Mas antes do Vitor trazer as informações, deixa eu só contextualizar todo mundo que esse grande saga, né, Vitor? Que esse é o termo, né, e não arco, né? Arco é muito de anime, né? Essa grande saga, que é a Invasão Secreta, ela chegou nas HQ aqui no Brasil em 2008. Eu acho que nos Estados Unidos foi antes, né? Foi em 2005. Tá. E ela veio antes, na verdade, ela veio depois de Guerra Civil, né? Ela sucedeu a Guerra Civil, né? E Guerra Civil também chegou mais ou menos nesse ano. Assim. Então, assim, aqui no Brasil chegou muito embolado. Mas essa aí, Paulo, foi uma época legal que todas essas mega sagas, elas tinham conexão umas com as outras. Na Marvel normalmente tem isso. Ultimamente não tá tão assim não, mas teve Vingadores A Queda, que foi quando a Feiticeira Escarlate ficou louca, matou o Gavião Arqueiro, os Vingadores perderam credibilidade pública. Depois no ano seguinte veio Dinastia M, que quando a Feiticeira Escarlate transformou... Vita não matou o Gavião Arqueiro, não. Ela matou o Homem-Formiga, não foi não? O Homem-Formiga... Matou o Gavião Arqueiro. Matou o Gavião Arqueiro. O Gavião matou. Arqueiro foi? Não comigo não que matou então, ele. Eu ia falar isso, mas eu ia falar assim, tudo bem. Eu tenho quase certeza que ele não matou não, mas eu acho que ela matou um monte de gente. Na verdade, ela matou uma galera. Ela não foi ela que matou, mas para poder salvar os Vingadores começou a aparecer tudo quanto é inimigo poderoso dos Vingadores lá, e a Feiticeira Escarlate, só que era a Feiticeira Escarlate que estava fazendo aparecer isso, não eram eles de verdade. Aí o Clint Barton, né, o Gavião Arqueiro, ele acaba explodindo uma nave Kree lá e ele morre no processo. Então, assim, não foi que ela matou ele diretamente, mas ele morre por causa das ações dela, entendeu? Entendi. Aí depois tem Dinastia M, a outra mega saga do ano seguinte foi Dinastia M, e depois veio Guerra Civil. E essas mega sagas todas tiveram repercussões nas outras, continuando contando a história deles ali, entendeu? Então, assim, o universo Marvel sempre foi bem coeso nessas coisas. Então, teve ali Vingadores A Queda, teve Dinastia M, Guerra Civil, e depois, na sequência, foi Invasão Secreta. Entendeu? Mas, assim, pra gente falar da Invasão Secreta, a gente tem que falar dos Skrulls, né? Então, sem demorar demais, os Skrulls são uma raça alienígena que eles têm capacidades transmórficas, eles podem se transformar em qualquer pessoa, qualquer ser ou objetos, até objetos inanimados, dependendo da capacidade de transformação que aquele Skrull tem. E eles são uma raça muito poderosa que está em guerra há muitos anos com outro império galáctico chamado Kree, né?
Então, para quem não viu o filme da Capitã Marvel, para quem não leu os quadrinhos, tal, os Skrulls são isso. É uma raça alienígena que consegue mudar de forma. Eles apareceram na primeira vez quase junto com a origem do universo Marvel, que o universo Marvel que a gente conhece hoje, ele teve início com o Quarteto Fantástico número 1, de 1962. No número 2, o inimigo do quarteto eram os Skrulls. Então ali já apareceram eles, né? Eles foram criados por Stan Lee e Jack Kirby. E eu li um negócio que eu não consegui verificar, mas tem uma revista de 61 chamada Amazing Adult Fantasy, número 7, number 7, que apareciam os Skrulls também retroativamente. Então eu não sei se eles pegaram essa revista e com uma reimpressão colocaram os alienígenas que apareceram ali como os Skrulls, ou se o Stan Lee e o Jack Kirby usaram esses alienígenas para embasar os Skrulls deles, entendeu? Mas a origem deles está ali, 61 e 62, juntamente com a origem do universo Marvel. Então eles são um dos inimigos mais antigos dos super-heróis da Marvel. Outra coisa que é interessante falar também, por que os Skrulls, os Krees, tudo fica brigando com as da Terra nos quadrinhos? Ela tem uma posição estratégica no universo. Então, assim, é como se fosse você pensando em termos de terra, é como se fosse um território que quem domina ali tem acesso mais fácil aos outros territórios. Então, por isso que esses personagens, né, os Krees e os Skrulls, sempre estão tentando invadir a Terra. E na história do universo Marvel tem muita coisa dos Krees, tá? Até por isso tem a Capitã Marvel e tudo, tem muita coisa dos Skrulls também, deles sempre tentando vir ali. Ô, Vitor, antes de você continuar, eu lembrei por que eu achava que o Gavião Arqueiro não tinha morrido. E eu lembrava que tinha matado os dois, tá? O que acontece? No Reino Sombrio, que é o próximo Mega Saga que tinha... Depois de Invasão Secreta. Depois de Invasão Secreta, quem assumiu o manto do Gavião Arqueiro foi o Mercenário. Isso. E aí o Hank Pym, depois que voltou, ele assumiu o manto do... Como é que chama daquele do... Que ele é tipo ninja. O Gavião Arqueiro assumiu o manto do Ronin. Do Ronin. Isso. Mas é o Gavião Arqueiro. Clint Barton, não é o Hank Pym, não. Não, depois que ele voltou da Invasão Secreta, o Hank Pym... Pois é. Ele tinha assumido... Hank Pym não. Clint Barton, Gavião Arqueiro. Clint Barton, isso mesmo. O lance é o seguinte... Não, mas peraí, não morreu na Invasão Secreta. Eu lembro que os dois morreram. Deixa eu te falar, o Hank Pym que morreu na Invasão Secreta era um Skrull. Era Skrull, o Hank Pym de verdade estava vivo. Não, é que morreu, aí voltou na espaçonave. Ele voltou. O Gavião Arqueiro, ele morre em Vingadores da Queda. Isso. E a Feiticeira Escarlate traz ele de volta em Dinastia M. Ah, tá. Isso. Então, aí quando acaba a Dinastia M, ele assume o manto de Ronin. Aí, porque todo mundo acha que ele tá morto, aí ele tá vestido como Ronin. E ele volta mais violento, matando mais e tudo, um pouco parecido com o que aconteceu no filme. Depois o Paulo vai correr com o Vitor por causa desse período que ele ficou confundindo as histórias. Vitor, por favor, segue. Desculpa aí. Que é muita história, né, cara? É muita história. Não, mas essa sequência de histórias que a gente tá falando, cara, elas são fenomenais. Elas são realmente fenomenais. É legal, a gente que é fã mais hardcore, igual o Humberto fala, é legal porque é muita história, é muita coisa pra você poder discutir, conversar e tudo. Às vezes, por fã mais novo, fica muita informação. Mas não desiste, não, fã de quadrinho aí que tá começando agora. Vai lendo que aos pouquinhos você pega tudo. Não, você lê numa sentada, cara. Eu lembro que eu peguei... Eu li o Invasão Secreta, já tinha terminado Invasão Secreta. Eram 5 revistinhas. Eu lembro que eu te passei até um monte digitalmente nessas revistinhas, que era 300 revistinhas, mas era só... É fácil demais. É fácil. Você acha aí, você paga aí num desse serviço de streaming de leitura de HQ. Então você compra usada também. Eu compro usada. A Panini tem uns encadernados aí no Brasil, não sei se está esgotado, mas ela tem um encadernado de Invasão Secreta aí e é bacana, com todas as histórias. E alguns tie-ins, alguns extras também. Com certeza eles vão relançar agora. Com certeza. Mas eu tava falando assim, pros Skrulls e pros Krees também, eles tentavam invadir a Terra e perdiam direto. Para eles, isso era tipo assim, a mesma coisa de chegar um cara com lança e lance, arco e flecha e ganhar do exército americano hoje em dia, entendeu? Para eles era assim um absurdo, que eles eram tecnologicamente mais desenvolvidos, eles tinham poderes, todos os dois planetas tinham vários planetas dominados por eles colonizavam outros planetas e tudo, então, mas a Terra eles não conseguiam colonizar, né? Justamente por causa dos super-heróis.
né? Então, mas a origem da invasão desses caras na Terra, a origem que fala nos quadrinhos, é porque a Terra tem uma posição estratégica no universo, entendeu? Ela está num lugar ali que é interessante dominar. E aí o que acontece? Então eu falei da origem dos Skrulls nos quadrinhos ali, né? Que eles se enfrentaram no primeiro Quarteto Fantástico e tal. Depois teve um evento muito importante que aconteceu, que foi a Guerra Kree-Skrull. Essa guerra aconteceu na revista dos Vingadores no ano de 70, durou de 71 a 72. Os Vingadores viajaram para o espaço e ficaram envolvidos no meio dessa guerra entre os Krees e os Skrulls aí. Os desenhos dessa história também, quem puder ler, é muito legal, que é do Neil Adams, John Buscema, histórias muito boas, antigas e muito legais. Não ficaram datadas, não ficaram velhas, não. Mas aí o que acontece? Por que isso é importante? Os Krees e os Skrulls, eles são inimigos de longa data, de séculos já. Eles têm uma guerra que dura muito tempo. Nessa época aí, que os Vingadores se envolveram, né? Ainda não existiam as Mega Sagas, né? Que a Mega Saga começou com guerras secretas, né? Não invasão secreta, guerras secretas. Mas isso aí foi bem antes. Mas foi uma saga dos Vingadores muito importante. No final dessa saga, quando acaba a guerra lá, tal e tudo, o que acontece? Já existiam nos quadrinhos os Illuminati. Os Illuminati são um grupo que nós vimos no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura lá, né? Sim. Quem não conhece os quadrinhos viu lá, são um grupo de super-heróis que eles se reúnem porque eles querem evitar tragédias, eles querem evitar problemas antes que aconteçam. E eles se chamam Illuminati, que igual o Illuminati das lendas, né? Não sei se o Illuminati existe de verdade, mas igual os Illuminati da lenda, né, no nosso mundo, eles não querem que os outros saibam que eles existem e que eles interferem no destino da humanidade ou no destino do mundo dos super-heróis. Apesar deles serem bons, né, têm objetivos altruístas, eles às vezes tomam atitudes antes de alguma coisa acontecer. E aí, por isso, eles querem ficar na sombra. Os Illuminati eram formados, na primeira formação deles, pelo Homem de Ferro, o Raio Negro, né, que é o líder dos Inumanos, o Professor Xavier, que representava a raça mutante, o Pantera Negra, né, o T'Challa, representando a nação de Wakanda, que é a mais rica do mundo, Homem de Ferro por ser o homem mais inteligente do mundo, o Senhor Fantástico, quem mais estou esquecendo? Tem mais gente. E o Doutor Estranho representando as artes místicas ali, entendeu? O Pantera Negra, quando ele é chamado para... Ele não chegou aí, né? Não, ele fez parte. Ele fez parte, mas ele não era um... Acho que na formação original, não. Na formação original ele fez parte, só que depois ele falou assim que não queria fazer parte daquilo, que ele não concordava com o que ele estava fazendo, mas ele foi chamado. Depois, no futuro, ele volta a fazer parte dos Illuminati. E eles também convidam o Capitão América. Só que não que eles falam, o Capitão América fala assim, isso não é certo de fazer. E aí o que eles fazem? Eles apagam a memória do Capitão América e mandam ele de volta. Então assim, aí ele já comete um erro, né, uma coisa pesada, A grande questão dos Illuminati é que eles não tinham ética nenhuma, né? Não existia. Tá esquecendo o Illuminati mais legal, que era o Namor, né, velho? Namor, foi o que eu falei. Foi o que eu falei, você não tá ouvindo. Desculpa. Foi o que eu falei, o teu Namor, eu sei que o Namor participou. Aí o Paulo falou assim, ele era convidado. Bom, então eu acho que da formação... eu lembro que o Namor tá desde o começo. Isso. Por quê? Então, porque 3/4 do mundo é água. E ele é dono ele é o rei, né, de 3/4 do mundo. Então por isso que ele tá nos Illuminati. Porque eu lembro que ele foi e saiu numa parte que eu lia sobre Illuminati. Ele não queria fazer parte. Mas ele ia de vez em quando, membros, né? O negócio é o seguinte, o Namor briga com todo mundo, principalmente com o Pantera Negra nos quadrinhos. Então, ele entrava e saía dos Illuminati muito assim, mas ele é um dos que está mais presente lá, entendeu? Mas é o que acontece. Por que eu estou falando dos Illuminati? Depois que acabou essa guerra entre o Império Kree e o Império Skrull, os Illuminati pegaram uma nave e foram lá em Skrullos, que é o planeta principal dos Skrulls, e chegaram pro Imperador Dorrek, que é o imperador dos Skrulls na época, né, e falaram com ele assim, negócio seguinte, deixa a Terra fora dessa confusão suas aí, porque se acontecer de novo, nós vamos vir cá e vamos botar a casa no chão. Entendeu? Aí foram lá, todos esses que eu falei, menos o Pantera Negra. E chegaram lá, só que assim,
para eles, para os Skrulls, isso era uma afronta, era tipo assim, chegar um homem das cavernas e falar com um cara de hoje em dia para, entendeu? Que ele ia ganhar deles, entendeu? Então para eles era uma coisa assim muito muito pesada, muito assim, era uma afronta muito grande. Só que o que eles fazem? O Homem de Ferro manda o Raio Negro falar. Na hora que o Raio Negro fala, destrói a principal nave da frota Skrull lá, e eles tentam fugir, só que eles são capturados pelos Skrulls. E os Skrulls ficam fazendo experiências com eles lá, entendeu? E ficam durante um tempo. Eventualmente, o Homem de Ferro consegue escapar, porque eles subestimam o Homem de Ferro por não ter poder, ele sem armadura lá. Só que o Capitão América treinou ele em combate, né? Então ele sabe lutar alguma coisa. Aí ele consegue fugir e soltar os outros. Ele solta os outros, eles fogem de lá, assim, por um triz. Eles só conseguem fugir porque junta o poder do Professor Xavier com a magia do Doutor Estranho e faz uma imagem de um Galactus gigante aparecendo vindo atacar o planeta Skrullos. E tem nas lendas deles que os Skrulls iam ser derrotados por Galactus, entendeu? Aí eles conseguem fugir. E eles vão para a Terra, beleza. Só que como isso é uma coisa dos Illuminati, e os Illuminati foram introduzidos retroativamente, só no futuro que a gente fica sabendo disso, entendeu? Só na época das Guerras Secretas. Na época lá de 1971, 72, quando saiu a Guerra Kree-Skrull, não mostraram isso não, mostraram depois. Mas aí, beleza. O pessoal voltou para a Terra, os Illuminati falaram que eles tinham que se preparar para, eventualmente, os Skrulls atacarem a Terra e tudo, que eles não iam parar, só que eles esqueceram disso. Só que quando os Illuminati ficaram presos lá, eles tiraram amostras genéticas deles, além de fazer um monte de teste, porque os Skrulls, eles conseguiam imitar a aparência da pessoa, mas eles não conseguiam imitar poderes, eles não conseguiam imitar o jeito que a pessoa pensa, imitar o cheiro da pessoa, o que ele pensa, né? As intenções, as vontades, os gostos. Que, tipo assim, você detectar um Skrull, o Wolverine conseguia detectar por faro, o Homem-Aranha conseguia detectar pelo sentido aranha, Até o quando Professor teve X pela mente, e aí eles pegavam os caras, né? Até quando teve o Super Skrull, que você vai chegar, né, Vitor? O Super Skrull. Que o Super Skrull também era detectado pelo cheiro, né? O Super Skrull ele foi uma tentativa dos Skrulls de criarem um super ser para poder confrontar os heróis da Terra, né? E tiveram sucesso. O Super Skrull tem os poderes do Quarteto Fantástico todo. Ele pode virar de pedra, ele se estica como um homem elástico, ele fica invisível e cria campos de força como a Mulher Invisível, e ele também consegue colocar o corpo dele em chamas e jogar chamas também, igual o Tocha Humana faz, né? Acaba que ele não é tão forte em cada poder como esses super-heróis originais. Por isso que os super-heróis que acabam conseguindo derrotar ele. Mas ele é um personagem muito poderoso. Então ele foi o primeiro super Skrull que foi criado. Só que ele ainda não tinha essa de conseguir imitar os pensamentos, o cheiro, ele conseguia imitar os poderes. Mas aí eles clonaram os heróis, o Senhor Fantástico, eles clonaram eles várias vezes. E aí cada vez que ele era clonado, eles faziam experiências diferentes com eles para poder saber como que funcionava e tudo. E aí com isso eles conseguiram criar uma tecnologia para eles não só copiarem os poderes dos heróis, como também passa indetectável por eles. Então o Skrull que está se passando, por exemplo, por qualquer herói, vamos colocar aqui Homem-Aranha, os pensamentos superficiais dele, ele passa a pensar como o Homem-Aranha. Então ele não é detectado pelos outros heróis, que, por exemplo, um telepata, o Professor X, não vai conseguir ver que ele não é o Homem-Aranha, a menos que ele fizesse uma coisa bem mais profunda na mente dele. O cheiro dele passa a ser igual, entendeu? A daquele herói. E aí todos sim, por exemplo, aí o cheiro dele, o Wolverine passa a não sentir a diferença. Então eles criam uma raça de Skrulls, uma raça não, né? Eles criam tecnologia para esses Skrulls mudarem de forma e, além de terem os poderes, conseguir se passar perfeitamente para essas pessoas. E aí no Império Skrull lá, o Vitor, Imperador antes de você continuar, essa passagem das HQs, de como eles chegaram nessa tecnologia para não detectar, é uma das melhores passagens, né? Que eles criam os Illuminati, mas eles fazem uma sessão como se estivesse eles reunindo. Um deles introduz o assunto que
os Skrulls estavam entre eles, que era indetectável, né? Que podia ser qualquer um. Só que eles começam a discutir como que eles poderiam fazer isso. E o Red Richard começa a dar um pensamento assim, eu acho que... Mas aí ele para. E nesse momento eles não conseguem extrair. Porque Isso. naquela reunião ali, o Red não estava impactado o suficiente para poder pensar numa forma, né? Aí eles matam esses clones e eles fazem uma nova abordagem. Em vez de estar numa reunião dos Illuminati, quem vem ao Red Richard falar sobre isso é o filho dele, É a né? família dele, é isso mesmo. Vê ele, o filho pequenininho, que é como é que chama ele? Franklin O Richards. Frank fala assim, estou com medo, papai. Não sei se foram essas falas, né? Mas é mais ou menos assim que eu lembro. Estou com medo, papai. Eu acho que tem escuro entre a gente. Eu acho que a gente não consegue detectar, uma coisa assim. E ele fica tão impactado com isso que ele tenta bolar como que os Skrulls conseguiriam ter os poderes, serem os super-heróis, serem impactados. Então, na verdade, não é os Skrulls que criam a tecnologia. É o Red Richards, clone É dele, o clone que do Red Richards. com a inteligência dele, com todo o know-how dele, que cria essa tecnologia para eles. É muito legal. Aham, é legal. Eu ia comentar isso, que a saga é muito bacana, mas as histórias em volta, tipo essa dos Illuminati, o que conta sobre a saga do Raio Negro também, elas são mais interessantes até do que a principal, de tão boas que elas são as histórias, entendeu? Aí nesse meio tempo, enquanto eles estão desenvolvendo isso aí, o que que acontece? Que a princípio o Imperador Dorrek, ele queria ir fazer uma invasão na Terra lá com um monte de Super Skrull e dominar a Terra na marra, né? Só que aí acontece que o Galactus realmente vai para Skrullos e come Skrullos. O Galactus vai lá né, destrói o planeta natal dos Skrulls. Com isso, o Império Skrull fica sem liderança e fica esfacelado. Aí a Veranka, que vai estar na série também lá, né? Parece que é a Emilia Clarke que vai representar ela, não sei. Mas a Veranka, ela é uma sacerdotisa de um culto que os Skrulls têm, que remete lá da origem deles. Na Terra, não, bicho, é muita história. Na Terra eles criaram, os Celestiais criaram os humanos, os Deviantes e os Eternos, né? Aí acabou que os Eternos protegiam os humanos dos Deviantes e os Deviantes foram quase que extintos. Nos quadrinhos, nos quadrinhos, lá em Skrullos, os Deviantes acabaram com os Skrulls normais, os Skrulls Deviantes acabaram, e depois eles se uniram com os Skrulls que são os Eternos deles lá. Porque os Celestiais fizeram a mesma coisa, fizeram na Terra em vários planetas. E aí, eles se unem e a raça Skrull é derivada do cruzamento, da união dos Skrulls Eternos com os Skrulls Deviantes. Os poderes de mudar de forma deles são por causa dos Skrulls Deviantes, entendeu? E aí a Veranka, ela era a sacerdotisa suprema de um culto lá, da religião dos Skrulls, que tinha uma série de coisas, que eles tinham que dominar a Terra, que o Galactus ia vir destruir tudo, que eles iam ter que precisar de um novo mundo para recomeçar. E aí, quando o Skrulls é destruído, ela vira a rainha dos Skrulls e ela bola o plano de infiltração na Terra. Então, assim, ao longo dos anos, não foi de uma vez só, vários Skrulls foram vindo para a Terra e eles foram se infiltrando na SHIELD, nos Vingadores, com outros heróis e vilões na Terra, preparando o terreno para a invasão acontecer na hora certa, entendeu? E aí a gente chega na história em si. A história em si, o que acontece? Depois do final de Guerra Civil, na Guerra Civil, o Capitão América morre no final. A Agente 3, na Sharon Carter, dominada pelo Dr. Fausto e o Caveira Vermelha, dá um tiro nele e todo mundo acha que ele tá morto. Na verdade, ele não tá morto, mas todo mundo acha que ele tá morto. Ao mesmo tempo, o Thor teve a saga Ragnarok e todos os deuses morreram. Só que o Ragnarok é um ciclo. Então, eles morreram e eles renascem e vão continuar de novo, né? Então, tava sem Thor e Capitão América. E teve a Guerra Civil toda, alguns heróis ficaram do lado do registro lá do Tony Stark e montaram os poderosos Vingadores. Ali tinha a Capitã Marvel, o Homem de Ferro, o Ares, o Sentinela, a Vespa. Era um grupo de Vingadores super poderosos. O Sentinela é tipo o Superman da Marvel, assim, mais poderoso ainda do que o Superman, na minha opinião. Antes que alguém briga comigo aí. Só que ele é doido, né?
E eu, do outro lado, montaram os novos Vingadores, que agiam por fora da lei, que eram liderados pelo Luke Cage, e tinha o Luke Cage, Homem-Aranha, Mulher-Aranha, tinha o Ronin, que era o Gavião Arqueiro, que estava agindo como Ronin, o Wolverine estava ali também. O Wolverine eu falei 2 vezes, porque o Wolverine vale mais, que ele é mais legal. Né? O Wolverine é Homem-Aranha. Wolverine é Homem-Aranha. E ele vale mais tanto fora também da realidade, né? Porque as HQ também vale mais. Vende mais. Vende mais também, né? Isso. Porque eles fizeram um grupo de Vingadores que tinha o Wolverine e Homem-Aranha, vendeu igual água, né, velho? É. Mas aí a história começa quando os novos Vingadores, eles vão até o Japão lutar contra o Tentáculo, que na época era dominado pela Elektra, e eles tinham raptado a Echo para transformar a Echo na nova assassina do Tentáculo, né? Eles vão até lá, os novos Vingadores conseguem libertar a Echo e ela luta com a Elektra e ela mata a Elektra. Só que na hora que ela mata a Elektra vira uma Skrull. Aí, velho, eles pegam o corpo daquela Skrull ali e eles ficam sem saber o que faz. A Mulher-Aranha sugere levar para o Homem de Ferro. Mas como eles estão brigados lá por causa da questão da guerra civil, eles não, né, a maior parte deles não quer fazer isso. Mas a Mulher-Aranha acaba nocauteando lá o Wolverine, pega o corpo da Elektra e leva para o Tony Stark. Chega lá, ela mostra aquele corpo pro Tony Stark, e o Tony Stark, ele é um dos Illuminati. Então ele sabia o que aconteceu no passado, né? E aí ele vai e leva o corpo da Elektra para os Illuminati para contar o que aconteceu. Na hora que ele leva lá para contar o que aconteceu, o Raio Negro nos quadrinhos e no filme também, ele não pode falar normal. Se ele falar, ele destrói tudo em volta dele, se ele sussurrar. Aí, do nada, o Raio Negro vai e fala normalmente com eles. Aí eles ficam assim meio espantados e o Raio Negro vai e solta a voz dele lá e começa a destruir tudo, né? Coisa que conseguiria matar as pessoas. Só não mata porque os heróis ali têm um reflexo rápido e conseguem se proteger disso. E aí ele se revela, o Raio Negro se revela um Super Skrull. Só que em vez de ser o Super Skrull igual o que enfrentava o Quarteto Fantástico, ele tinha os poderes dos Illuminati. Então ele tinha poder mental igual o Xavier, ele tinha a voz do Raio Negro, só que ele só soltava quando ele queria, ele tinha a força do Namor, ele sabia magia, não igual o Doutor Estranho, mas quase igual o Doutor Estranho. Então assim, ele tinha o poder dos Illuminati ali, ele esticava igual o Senhor Fantástico, ele tinha o poder dos Illuminati ali combinado. Com muito custo eles derrotam ele, né? E aí aparece mais 2 Super Skrull. Só que aí o Homem de Ferro manda os outros Illuminati fugir, absorve a energia do reator nuclear e solta aquela energia nuclear ali. Ele faz como se ele fosse uma bomba atômica humana e mata os outros 2 Skrulls ali. E é uma tecnologia que ele estava escondendo para usar no momento que precisasse. Então ele usa ali, né? E aí com isso, os heróis agora sabem que existe uma invasão dos Skrulls na Terra, né? Eles deixam o corpo da Elektra, o Homem de Ferro leva para o Senhor Fantástico e para o Homem-Formiga analisar. E aí tem um negócio muito interessante, que o Senhor Fantástico estava na briga dos Illuminati, o Senhor Fantástico estava lá no passado, quando né, quando ele foi lá no planeta Skrulls. Na hora que ele vê o corpo da Elektra, ele fica surpreso. Então, assim, o pessoal fala que o Michael Bendis, que é o cara que escreveu, falando nisso, a Invasão Secreta é escrita por Michael Bendis e desenhada por Francis Liu. Inclusive, eu não gosto muito do desenho dele. Eu acho que é a única coisa fraca na série. Eu acho aquele desenho fenomenal, cara. Eu também gosto. Eu não gosto muito, não. Nossa, eu acho muito bom, cara. Eu acho ele muito sujo. Muita coisa, assim, é sujo, eu não gosto. Eu acho ele bonito. Eu acho ele um desenho bonito. Eu não curto, não. Eu acho que foi uma boa escolha pra Invasão Secreta. Eu acho bonito pra caramba. Acho mesmo. Porque assim, é muita coisa, o traço é muito bonito. Você tá falando assim, ele é muito poluído ou muito rabiscado que você tá falando? Poluído, eu acho. Com muita coisa no cenário, essas coisas assim. Não é cenário. Sei lá, eu acho um desenho feio. Eu não sei, eu não gosto. Nossa, eu não gosto do desenho dele. Desenho lindo. Mas é gosto, cara. Eu lembro que quando eu vi, o desenho me chamou a atenção. Eu gosto também. Mas pode seguir aí. Aí o que acontece? Mas aí o pessoal fica falando que o Michael Bendis, ele não respeita a cronologia, ele esquece a cronologia, inclusive a cronologia que ele mesmo cria. Então, assim, no meio dos fãs dos quadrinhos, tem alguns que não gostam dele, que acham que ele dá esses vacilos assim. Eu, cara, sou fã de muita coisa que ele escreveu. E eu acho que ali pode justificar assim, o Senhor Fantástico
meio que tava fingindo, porque tinha um Hank Pym ali do lado, ele não queria que ele soubesse que tinha os Illuminati, qualquer coisa assim, sei lá. Então tem as desculpas também que arrumam pra ele. Grandes coisas, E aí fingindo deixa screw. Porque a gente. Aí já adiantou, né? Eu já Porque adiantei. o Homem-Formiga, que é o Hank Pym, né? No caso era um Skrull. Aí fica ali o Hank Pym e o Senhor Fantástico analisando o corpo da Elektra para descobrir como é que os Skrulls inventaram a tecnologia para poder enganar a magia do Doutor Estranho, o sentido do Homem-Aranha, os sentidos do Wolverine, a telepatia do Xavier e por aí vai, né? Enquanto isso, cai uma nave na Terra Selvagem. A Terra Selvagem é uma selva pré-histórica que existe no meio lá do Polo Sul, né? Do Polo Sul. E Tem lógica é lá onde nenhuma mora isso, o mas tudo bem. Kazar, a Shanna, o Zabu, pra quem conhece aí os quadrinhos. Os X-Men tem várias aventuras legais lá, o Homem-Aranha também tem uma aventura muito bacana lá. Aí os Novos Vingadores vão até lá para poder investigar essa nave que caiu. E os Poderosos Vingadores também vão lá para poder investigar. Aí os dois grupos acabam brigando a princípio um com o outro lá, e o Luke Cage abre a nave. Na hora que abre a nave, sai um monte de herói lá de dentro, herói com as roupas de antigamente. Então sai um Homem-Aranha com a versão antiga, sai um Thor com a roupa antiga, um Capitão América, aparece uma Fênix, a Rainha Branca, a Harpia, que é a Mockingbird em inglês, né? A esposa do Gavião Arqueiro, ela tá ali também. Então, assim, aí e eles falam assim, não, até que enfim nós conseguimos voltar para casa, a gente estava preso, alguns deles estão desnorteados assim, e dá aquela confusão inicial e começa uma briga geral ali, entre eles, né? Porque tem um detalhe Nesse que momento, sai da nave, né? Por exemplo, sai o Thor da nave, mas não tem outro Thor, porque o Thor até então tinha morrido lá no Ragnarok. Só que sai o Capitão América. Sai o Capitão América, só que não tem outro Capitão América. Só que tem outro Wolverine, tem outro Homem-Aranha, tem outro Luke Cage. Então, assim, o cara se vê e fala, pô, um de nós dois é Skrull. E é você, né? É igual o Homem-Aranha. É você. É você. É o Vitor. É o Vitor, é você. E aí tem aquele negócio, né? O mote dessa série, a frase que era a promoção dessa série é assim, em quem você confia. Então, assim, velho, tipo assim, quem que você... Se o Skrull pode ser qualquer um, em quem você confia, né? Em quem que você acha que tá ali. Aí, cara, nessa hora, começa um ataque total dos Skrulls. Tem a espada, que é a SHIELD, né? No espaço, tem um satélite lá e tudo. Ela explode. Ao mesmo tempo, o Jarvis era um Skrull infiltrado. Ele coloca um vírus de computador na tecnologia Stark que desabilita os satélites do Stark todo, a armadura dele, e ele fica tendo convulsões, porque a armadura influencia nele lá, ataca ele lá, e ele começa a ter convulsões. Um dos aeroporto-aviões da SHIELD, o principal, cai também, porque o Dum Dum Dugan, que é nos filmes do Capitão América lá, o primeiro Vingador, ele aparece lá. Aparece, O Dum Dum Dugan, irlandês. ele é o braço direito do Nick Fury, nos quadrinhos. E ele também é um Skrull disfarçado. Então ele vai e... Você sabe por que o Nick Fury sabia que ia ter invasão secreta? Ele cria um grupo para combater isso? É isso que eu ia falar, que o Nick Fury, ele não era ele não comandava a SHIELD, né? Quem tava Nessa comandando época, era a o Homem de SHIELD Ferro que tava era o Homem de comandando. Ferro, né? E ele tinha... Como é que era a história, Vitor? Foi bem antes da elétrica, né? Muito Bem antes, era o que aconteceu. Teve uma saga chamada Guerra Secreta. Não foi uma mega saga, não foi Guerras Secretas, não. Guerra Secreta. O Nick Fury, ele chama alguns heróis que são urbanos, chama o Wolverine, né? Mas o Homem-Aranha, o Demolidor, para fazer uma missão para ele. A Viúva Negra e o Wolverine fazer uma missão para ele. Porque nessa missão, ele descobre que a Latvéria está vendendo tecnologia para fazer supervilões ao redor do mundo. Então ele quer provar isso aí. Só que aí ele descobre, nessa época dessa saga, que ele tá com a Condessa Valentina de La Fontaine, que também aparece nos filmes. Que tá recrutando todo mundo das séries, nos cenas pós-créditos aí. Isso. Ela era namorada do Nick Fury nessa época. E o que acontece é que ela tá com ele um dia lá, ela fala algumas coisas que ele desconfia dela, e ele passa a seguir ela com a tecnologia que deixa ela invisível. Quando ele segue ela, ele vê ela conversando com outra pessoa na língua Skrull. E ela fala algumas coisas que a invasão, não sei o que, tá correndo. E aí ele descobre que tem um plano de invasão.
sem saber em quem ele pode confiar e porque ele fez algumas coisas também que o governo não gostou, não vou entender detalhe não, que é outra história. Ele acaba sendo destituído da SHIELD e o Homem de Ferro vira o líder da SHIELD e o líder da segurança mundial lá de super-heróis. Só que o Nick Fury fica trabalhando na escuridão, né? Fica trabalhando ali por trás dos planos para poder combater essa invasão secreta. E ele cria Literalmente some, né, Vitor? Literalmente some. Some. E esse Nick Fury é o pai do Nick Fury, Samuel L. Jackson. Porque na época era o Nick Fury branco, que vinha desde a Segunda Guerra Mundial, e ele era um cara que é um espião totalmente paranoico, assim, ele é espião ao máximo. Aí quando ele descobre que a Condessa é uma Skrull, ele mata, ele questiona ela não responde, ele mata ela, e aí ele sabe que tem essa invasão, então ele se prepara para isso aí, entendeu? Aí ele cria um novo grupo que alguns chamam de Comando Selvagem, o Novo Comando Selvagem, que era o nome do grupo dele na Segunda Guerra Mundial, mas eu li nos quadrinhos como Guerreiros Secretos. Ele recruta super-heróis, pessoas superpoderosas, para criar um grupo, mas sem ninguém saber que tem esse grupo. E aí tá. Mas aí tem esse ataque massivo assim dos Skrulls, né, à Terra. Ao mesmo tempo, um Skrull disfarçado de mulher invisível entra no Quarteto Fantástico e abre o portal para a Zona Negativa. A Zona Negativa é feita de antimatéria. Matéria com antimatéria causa uma explosão ali e o Quarteto Fantástico fica envolvido em tentar não deixar aquela bolha de energia consumir Nova York inteira. E nessa hora a Armada Skrull vem também do espaço e começa para poder invadir a Terra. Então, assim, os heróis estão lutando uns contra os outros, que eles não sabem quem que é quem. Ao mesmo tempo, tá tendo invasão do quanto é lado, entendeu? Chega um monte de Skrull super poderoso lá, de Super Skrull. Um Super Skrull tem poder de todos os X-Men, o outro tem poder do Quarteto Fantástico, o outro tem poder dos Novos Guerreiros misturado, o outro dos Vingadores misturados. Então, tem vários Super Skrulls atacando, principalmente Nova York, né? Aí eu pensei, pô, por que só ataca Nova York? Porque os heróis estão lá, o negócio dele é derrotar os heróis. Se eles vierem Brasil, eles vão derrotar quem no Brasil? Aí passa o carro, né, bicho? Aí chega aqui, eles vão roubar as naves dele, vai perder o celular, o comunicador. Aí eles vão embora. Vão vender carne de Skrull no mercado negro? O que acontece é o seguinte... Filé de Skrull. Filé de Skrull. Na feirinha. Enquanto os heróis estão lutando contra os heróis que saíram de uma nave, que eles não sabem quem que é quem, né? Estão batendo cabeça, os Skrull começam a criar confusão, muita confusão em tudo quanto é lugar, e aí eles mandam essa armada em Manhattan, sobra quem para defender Manhattan? Quem? Nick Fury. Aí que tá lá lutando em Manhattan os jovens Vingadores e alguns heróis da iniciativa dos 50 estados, que é tudo adolescente ou jovem adulto. E eles estão perdendo. Mas aí aparece o Nick Fury com os guerreiros secretos dele, né? E aí eles começam a virar o esquema da batalha. Nesse momento lá aparece uma Carol Danvers, começa a ajudar ele, o Nick Fury pega fogo nela e manda eles retirar, porque ele fala assim, não, vão arrumar estratégia, que eu não sei quem que é quem, e ele vai e volta. Ao mesmo tempo, como o Homem de Ferro estava incapacitado, a verdadeira Capitã Marvel leva ele para um laboratório que tinha na Terra Selvagem, que já foi do Magneto e que outras pessoas já usaram lá. Ele tá lá e aí, de repente, a Mulher-Aranha chega lá. A Mulher-Aranha se revela como a líder, né, a rainha dos Skrulls e a responsável pela invasão, e fala com o Homem de Ferro como se ele fosse o amante dela, e falando assim, você agiu muito bem, tudo que aconteceu até aqui só foi possível por sua causa. Então até ele começa a duvidar dele mesmo. Fala assim, eu sou um Skrull, então, entendeu? E aí ele fica daquele jeito ali, né? Só que antes de fazer qualquer coisa, chega a Viúva Negra, que estava escutando nas sombras lá, dá uns tiros na falsa Mulher-Aranha, né? Na rainha Skrull, na Veranca lá, e ela vai e foge. Aí mesmo o Homem de Ferro tendo dúvida, a Viúva Negra fala com ele, não, eu confio em você, você é o Tony Stark de verdade. Dá uns tapas na cara dele lá, né? E aí ele vai e usa a tecnologia que tem ali para poder fazer uma armadura para ele que não esteja ligado à rede satélite Stark, eles têm para poder fugir do vírus ali, né? E combater os Skrulls ali. Então tá rolando essa confusão toda lá. Ao mesmo tempo no espaço, a Abigail Brand, que é uma mutante, cabelo verde, que o poder dela é pirocinese fraquinha, mas o negócio dela é que ela é uma espiã muito boa também. Ela tava na espada, né, na base da espada lá no alto, e ela vai e consegue sobreviver envolta num gel. Mas antes eu esqueci de falar uma coisa. É o que você estava falando aí do Hank Pym. O Hank Pym,
quando ele e o Senhor Fantástico estão lá analisando a Elektra Skrull morta, o Senhor Fantástico fala assim, agora eu descobri como que eles se passam por nós. Aí o Hank Pym, revela que é um Skrull e dá um tiro nele lá, que faz ele se esticar, ele perder a coesão do corpo dele, ele vira uma moeba lá, gigante, né? E ele vai preso e leva eles lá pra nave mãe dos Skrulls lá. E é legal como Só é que que a eles Abigail prendem ele, Brand... né? Ele fica a moeba, Oi? estica ele pra todo lado, e aí ele não consegue voltar, né? Ele fica toda a moeba esticadão. Mas a Abigail Brand, ela consegue invadir a nave lá, que era uma espiã muito boa também, e ela acha o Senhor Fantástico. Aí ela faz uma descompressão na nave lá, abre um buraco no casco, joga os Skrull tudo no espaço, e ela liberta o Senhor Fantástico. O Senhor Fantástico, a princípio, não acredita que ela é humana, até porque ela tem o cabelo verde, né? Então ele acha que ela é Skrull também. Aí o Senhor Fantástico vai e ela convence ele, né, que ela é uma humana, que não é um truque dos Skrulls, e eles usam a tecnologia que eles estão lá na nave para poder criar uma arma que consegue revelar quem é Skrull ou não, mesmo esses Skrulls mais novos, entendeu? Com essa tecnologia mais nova. E aí eles voltam para a Terra lá. No meio da batalha lá, estão resumindo para a gente poder ir para frente aqui. No meio da batalha lá aparece o Thor de verdade, entendeu? Antes disso, na Terra Selvagem, à medida que alguns personagens vão sendo derrotados, dos antigos que saíram da nave, eles se mostram que são Skrulls. Então eles começam a achar que todo mundo ali é Skrull mesmo. Só que aí a Árpia, que é a Mockingbird, né, que ela foi esposa do Gavião Arqueiro nos quadrinhos e tal, ela fala que não, é uma Skrull, não sei o quê, o Wolverine tá querendo matar ela, mas o Luke Cage não quer deixar, o Homem-Aranha não quer deixar. Aí o Ronin, ele se revela, né, que ele é o Gavião Arqueiro, e faz uma pergunta para ela sobre o dia, não sei se é 12 ou 21 de outubro. E ela vai e responde que ela ia ganhar neném nesse dia, só que ela teve um aborto. E aí tipo assim, aí o Clint fala assim, não, então ela é de verdade, porque ninguém sabia disso, só nós dois. Então assim, mas ainda fica uma duvidazinha se ela era ou não ali Skrull, mas porque a esposa dele tinha morrido, né? Então ele achava que ela tinha morrido, só que na verdade quem morreu foi o Skrull que tomou o lugar dela. Aí beleza. Aí tá tendo a guerra lá em Nova York e tudo, né, contra os Skrulls, de repente chega um Thor lá. Aí é o Thor de verdade que tá voltando do Ragnarok, fechou o ciclo do Ragnarok. Ao mesmo tempo chega um Capitão América novo. E esse Capitão América é o Bucky Barnes, que pegou o manto do Capitão América para ele. E eles conseguem ir derrotando os Skrulls, principalmente por causa da arma que o Reed Richards fez, que consegue revelar quem é Skrull e quem não é. Né? Então os heróis aos poucos vão virando ali a batalha, principalmente por causa da ajuda do Nick Fury, igual vocês falaram, que estão ali com os novos guerreiros, faz ataques estratégicos e tudo. Mas aí, igual eu tô falando, resumindo bem a história, todos os heróis juntos, vão derrotando os Skrulls, e eles estão prestes a derrotar a rainha Skrull ali, ela já tá bem detonada. Aí chega o Norman Osborn e estoura a cabeça dela com uma arma lá, né? E aí, só que isso é transmitido em rede mundial. O Norman Osborn, ele já era chefe da Hammer, né? O Martelo, que era uma parte do governo que cuidava do programa dos Thunderbolts, que eram os vilões reformados que trabalhavam para o governo como heróis, né? Como se fosse um pouco parecido, não é o Esquadrão Suicida, porque eles não têm missões suicidas, mas um pouco parecido com o Esquadrão Suicida, né? E aí o Norman Osborn vira o herói da história toda, né? E o Homem de Ferro passa a ser o culpado pela invasão. Então, assim, os principais desdobramentos dessa história é que o Norman Osborn passa a ser o líder da SHIELD, da Espada, da Hammer, então ele vira o cara responsável por todo o controle de super-heróis, né? Do planeta, e tem toda a tecnologia de espionagem do mundo ali sobre o comando dele. O Homem de Ferro passa a ser o homem mais procurado do mundo, porque ele é culpado daquilo e o Norman Osborn manda prender ele. Não só isso, Norman né, Osborn... Vitor? O Homem de Ferro é procurado pelo Norman porque ele tinha o arquivo dos registros dos heróis, né? E o Norman Osborn queria esse arquivo. E ele passa a ser o comandante disso tudo, né? Perdi o fio da meada que eu ia falar com vocês. Em relação aos Skrulls,
O Hank Pym, Skrull, ele tava tendo um caso com a tigresa, ela tem um filho com ele que é meio Skrull, meio da raça da tigresa lá, que é meio homem, meio felino. Meio um, meio outro. Tipo assim, dá uns 2,5 mais ou menos, né? Vários heróis e vilões descobriram, o pessoal descobriu que eles não eram os verdadeiros ali, entendeu? Durante vários anos, e isso mudou uma série de histórias. Por exemplo, a Elektra, ela não tinha ido para o mal, igual o pessoal achava, virou líder do tentáculo, estava matando os outros, ela estava presa. Quem estava fazendo aquilo ali eram os Skrulls com o objetivo de desestruturar os heróis, né? E um negócio legal também é que na guerra final contra os Skrulls lá, vários vilões No Central lutam do Park, lado né? dos No Central heróis Park. no Central Park contra os Skrulls, porque eles sabem que se eles perderem, eles também estão no sal, né? Então os vilões também lutam do lado dos heróis contra os Skrulls, ali, alguns vilões, né? Depois disso, a próxima saga é Reinado Sombrio, que é justamente o Norman Osborn, no final da Invasão Secreta, mostra ele juntando um grupo que chama Cabala, que seria o relativo dos supervilões dos Illuminati. Aí ali tá, só que ali tá a Emma Frost e o Namor, além de estar com vários outros vilões que ele junta ali para poder ser o grupo secreto que vai dominar, vai ditar o que vai acontecer com o mundo dali em diante. Então, assim, essa saga mudou muita coisa nos quadrinhos, e serviu para... Algumas coisas já foram planejadas desde antes, foram plantadas ao longo da história para poder mostrar que esses personagens foram trocados. Outras serviram para trazer algumas pessoas de volta. Os Thunderbolts, nas histórias deles, durante a invasão secreta, eles foram atacados pelo Capitão Marvel, que estava morto, e ele simplesmente apareceu, né? Voltou, como se tivesse voltado dos mortos e tal, e ele descobriu que também era um Skrull infiltrado. E o Norman Osborn, ele consegue até essa posição de ir lá matar a rainha, pelo que ele consegue de informação com o Capitão Marvel Skrull ali, quando ele tem uma conversa com ele. Então, assim, mudou o destino da Marvel de um monte de maneiras assim, bem legais durante essa saga que aconteceu lá. E foi uma saga que marcou muito, foi bem interessante, né? Ô, Vitor, Eu gostei demais. uma passagem legal que tem, né? É porque que a rainha Skrull, ela escolheu a Mulher-Aranha, né? Porque Bem ela bacana. teve no começo da saga, foi quando eles descobriram a tecnologia, eles procuraram saber quem era o herói que podia impactar mais, né, contribuir mais para o plano deles, né? E ficou um mistério até o final que descobriram que era a Mulher-Aranha, né? Que ficou fazendo parte dos Vingadores, né? E ela, quando fez parte dos Vingadores, já era uma Skrull. Ela fazia parte dos Vingadores, ela tinha informação da Hydra. Ela tinha contato com a SHIELD. Ela tinha contato com ela tinha contato com... O que acontece é o seguinte, num meio, tem até assim, a ver com o Nick Fury. Ela tá num meio que o Nick Fury ficava chamando ela para entrar pros Vingadores, ela tinha acesso a muita coisa. Ela foi cooptada pela Hydra no início da carreira dela, e ela foi uma agente da Hydra. Depois ela vai pro lado dos mocinhos e ela trabalha do lado do bem. O Nick Fury contata ela e fala com ela assim, olha, eu quero que você trabalhe para mim, para a SHIELD, mas secretamente. Você vai ser uma espiã dupla. Você vai saber sobre a Hydra e vai trazer para mim. Você vai fazer o que for preciso, vai trazer para mim. E aí você vai trabalhar para a SHIELD também. Você vai dar algumas informações para a Hydra que não são muito importantes. Vai trabalhar como se fosse uma espiã dupla. E na verdade ela foi uma espiã tripla, porque ela sabia também o que estava se passando com os heróis. E ela levava isso pro Nick Fury também. Aí a rainha Skrull vê na posição dela, troca ela por causa disso. Ali ela tá sabendo o que o Nick Fury deixava ela saber, o que está acontecendo no meio dos vilões, por exemplo, da Hydra, o que está acontecendo no meio da SHIELD, o que está acontecendo no meio dos heróis. Então, por isso que ela é escolhida, igual você falou, e é muito bacana isso aí também. Né? E depois ela é da escolhida saga, por causa desse passado dela. E depois da saga, o que acontece muito é que todo mundo que vê ela, a Mulher-Aranha, associa ela com a rainha. Então ela sofre altos preconceitos, assim, até entre os heróis. Né? Era uma coisa assim, foi bem impactante do lado pessoal do personagem, do crescimento do personagem, depois que ela volta lá de onde que ela estava presa. E só um detalhezinho aqui, para quem não lembra, o Norman Osborn é o Duende Verde. É o Duende Verde. O Norman Osborn é o maior inimigo, é o maior vilão do Homem-Aranha, junto do Dr. Octopus, né? São os dois maiores ali. Então, sim, ele é mal feito um pica-pau, né? Então... Não, além de ser mal, ele é doido, né, cara? Ele é doido, ele tem recurso. Ele é maluco. E ele tem recurso. Ele é recurso, muito inteligente, né? Então, assim, é o pior tipo de vilão, né? Tá.
Aí, acho que a gente deu um resumão bem legal para quem não conhece, não leu a saga do Invasão Secreta. Vale a pena ler. Vale muito a Não pena. precisa ler para ver a série, mas é fundamental ler para você se alimentar de conhecimento Ô, Paulo, Até só porque a gente dar tem uma muita informação diferença aqui. entre os filmes que vai chegar, a série vai chegar, os filmes que já aconteceram, com o que aconteceu no quadrinho, né? No filme, É. no universo cinematográfico da Marvel, nós temos o Nick Fury que conheceu os Skrulls, né? No filme do Capitão Marvel. Os Skrulls se tornaram aliados do Nick Fury, né? Ele estava, o último filme, que foi o filme do Homem-Aranha, Longe de Casa, se eu não me engano, que ele estava... Já não era ele, era um Skrull fazendo o papel dele, estava como se fosse um satélite, né? E junto com uma equipe de Skrulls lá, né? Foi a última coisa que a gente viu. Era o Talos, né? O Skrull Talos que estava lá. É. Agora, antes de a gente falar sobre a série, só uma coisa interessante é o seguinte: o Michael Brian Bendis, né, que escreveu a série, ele falou que a série foi inspirada naquele filme antigo Invasores de Corpos ou Vampiros de Alma, não sei como é que era em português. Invasores de Um Corpos. filme antigo, de Corpos. Ele também se inspirou em ver a batalha final, né? Porque tem uma parte da história que os Skrulls, eles mandam um monte de imagem para a Terra, assim, como se fosse o Barack Obama, a Oprah, Tom Cruise, falando assim, não, os Skrulls são bons, eles vão ajudar a Terra a não ter guerra mais, entendeu? Então, tipo assim, eles meio que tentam fazer o público ficar do lado deles, o público normal, enganando eles, se passando por pessoas importantes, pessoas famosas no mundo, assim, tanto políticos quanto atores, essas coisas assim. E outra coisa que eles também tiveram, que ele teve inspiração, foi aquele filme A Coisa, que cai lá no Ártico, que eles tiram do gelo lá, aquele bicho que entra no corpo das pessoas e não sabe quem que é, entendeu? Então as inspirações foram essas aí que o Michael Brian Bendis falou quando ele escreveu a saga. Porque tem um problema assim, a saga da revistinha, ela é muito boa e bem costuradinha. E não dá para adaptar ela da forma que era no universo cinematográfico, porque muita coisa já deixou de existir como era, né? Como foi também Guerra Além de Civil. serem anos de Impossível. história, né? Não, o Guerra Civil, ele só aproveita o nome. Pra mim não tem nada a ver com a revistinha. Nada. A invasão secreta, que eu tenho uma tendência a falar guerra secreta o tempo todo, a invasão secreta, ela vai girar em cima do Nick Fury. Provavelmente vai aparecer lá, como é que chama lá a mulher lá, que tem o nome, a Condessa? Não, a Condessa. Valentina de la Fontaine. Valentina de la Fontaine, que está recrutando personagens e heróis dos renegados das outras séries, né? Pegou lá a irmã da Viúva Negra, pegou lá o Capitão América, o novo Capitão América. Quem mais? Tem mais um que não teve que ela cooptou? Tem mais um. Teve mais um, sim. Bom, a gente vai lembrar. E aí, é possível que ela apareça nessa série e não foi mostrado em nenhum trailer, é possível. Ou pode ser que ela pegue mais um ali. A saga, ela não vai ter o Homem de Ferro, ela não vai ter Mulher-Aranha, que é um personagem que não apareceu ainda em lugar nenhum. Isso é o que eu imagino, tá? E aí, eu fico com uma dúvida. Eles podem simplesmente fazer igual foi Cavaleiro das Trevas, né? Que também não é a história do Cavaleiro das Trevas, não tem nada a ver. Eles vão fazer Guerra Civil, que também nem passa perto. Para mim, Guerra Civil é um filme fraco, até porque me cria uma expectativa com base na revistinha aí. Não fala isso não, cara, é legal. Não é igual ao quadrinho, mas é legal. É legal porque a gente tem um Homem-Aranha aparecendo pela primeira vez. Que para mim não fez nem... fez nada. Mas eu acho bacana. Mostrou a lei do registro ali, né? A essência tá ali, mas não é um evento tão grande quanto nos quadrinhos, né, velho? O lance é que os Skrulls eles já apareceram de outra forma já. Eles já não estão... Eles estão com o Nick Fury. Será que aquele é o Nick Fury mesmo? Que apareceu naquela nave? Provavelmente não tem por que falar que não. Porque o que está na Terra é um Skrull. E não pareceu ser um Skrull do mal. Ele pareceu estar trabalhando pro Nick Fury. Então, assim, não vai ter a grandiosidade das batalhas, não vai ter a grandiosidade
de tantos heróis juntos, não vai ter Wolverine, não vai ter Thor, sabe? E aí... Não vai ter um super-herói que morreu e que vai voltar, tipo o Homem de Ferro. Não... Tipo assim, o Homem de Ferro foi um Skrull que morreu. Não vai ter. Não vai ter. Então, sim, eu acho que deve ser um filme, deve ser uma série legal. Porque esse Nick Fury ficou bem representado, o Samuel Jackson fez ele bem legal. Mas eu acho que vai ficar muito aquém, vai ter só o mesmo nome. A escolha da série é muito boa, porque é muita coisa para se aprofundar, né? Que não foi aprofundado, né? A gente teve um desenho Capitão Marvel e uma pincelada ali no Homem-Aranha, né? E só, acabou, né? O grande mote dos Skrull a gente não teve. Então, assim, a escolha de uma série para se aprofundar, por que eles estão querendo invadir, né? E por que será que a gente vai ter aqueles que estão do bem e que vão voltar pro mal, né? Que estão com o Nick Fury. O Nick Fury, como vai ser a posição dele junto aos outros heróis? Eles vão juntar os outros heróis. Quais são esses heróis que vão entrar na série, né? Que tem muito ator ali, que tem um peso, né, de salário que uma série talvez não comporte. Né? Fazer uma série. Então, assim, existem muitos poréns nisso. O que a gente entende, assim, vai ter uma série que vai se basear muito na invasão secreta que a gente tem nas HQs, né? Mas eu acredito que não vai ser tão impactante assim, até porque a gente vê os outros filmes que estão saindo da Marvel que não abordam, né? Porque ela é uma mega saga com um final igual que muda tudo. Igual da joia do Thanos, no final junta todo mundo ali. Então, assim, essa grandiosidade não vai ter, nem tem como ter. E uma coisa que a Marvel tem feito, né? Ela tem feito série com poucos capítulos. E aí, sim, com a produção fantástica, né? Com um roteiro legal, mas pouco capítulo. Então, assim, talvez não vai ter tanta chance também para desenvolver a história e dar alguma outra grandiosidade. Porque assim, se você pega a invasão, o que precisa ter invasão? Nos grandes grupos e nos grandes centros que apareceu da Marvel. Então nós temos não só os grupos dos Vingadores, nós temos ali o Wakanda, nós temos ali até Namor ali, nós temos ali a SHIELD, né? Nós temos Tem a Espada, tem Fantástico, X-Men. Tem X-Men, tem muita gente. Aparecer, né? Tem muita gente. Né? Já desenhou muita coisa. Não vai ter isso, não tem como. E outra, a gente tem as Marvels, né? Que vai aparecer com as três, com a Capitã Marvel, com a Miss depois, Marvel, né? E com a Photon, né? Que elas vão aparecer. E não vai estar envolvido nisso. Né? O trailer deixou bem claro. É depois, né? O filme vai sair depois da série. Mas o trailer já saiu. O trailer já dá um desenho ali que não existe esse conceito. Então, assim, ela vai ser Eu fico muito triste se isso acontecer. Mas se ela for igual, por exemplo, aconteceu com Eternos, né? A gente tem um filme de Eternos que tem um celestial saindo da Terra e ficou com uma mão, né? Ali, e ninguém mais fala disso. Você não vê nada mais da Marvel falando. Não apareceu no filme? Não apareceu. Não, apareceu sim, só. Mas apareceu na série da She-Hulk. Apareceu na série da She-Hulk, a mão lá. Que eles estavam lá, uma mão no oceano e os helicópteros voando, a mão, que não sei o que. Aí acabou, né? Mas já é aquele celestial aparecendo na Terra, acabou, né? Não, aquele não teve nada, não. Pois então assim, não. Eu acredito muito que essa série vai ficar nesse nível. Vai acontecer alguma coisa e vai ficar só naquele centrinho. Né? Não vai ganhar a proporção de uma mega saga ou de grandes impactos para a cinematografia da Marvel. Podia chamar de outra coisa, né? Podia botar outro nome. Sim, cara, podia. Eu acho o seguinte, bicho. Eu acho assim, eu concordo que não vai envolver todo o universo, igual a saga das Joias do Infinito e tudo, mas eu tô esperando uma série de espionagem muito boa, com um plot muito interessante, que é esse de ter criaturas, né, seres infiltrados entre a gente que a gente não consegue detectar a princípio. E assim, pelo que eu vi do trailer, eles vão se infiltrar no governo em vez dos super-heróis. Isso, pareceu mesmo. Que é o que normalmente os Skrulls faziam nos outros planetas. Eles se infiltravam no governo, estabilizavam o governo, e aí entrava lá, depois a armada deles vinha, dominava tudo e conquistava o planeta. Então, assim, eu estou esperando uma série de espionagem muito boa, né? É o que eu quero, pelo menos. E eu acho que vão aparecer alguns heróis ali
nem que seja assim, sei lá, no final, no último capítulo, vai aparecer alguma coisa de herói assim para ajudar numa batalha final, mas não vai ser grandioso de jeito nenhum, igual foi no Guerra Infinita ou igual é os quadrinhos dos Skrulls, não. Vai ser uma coisa bem mais simples, É. entendeu? E tem um Mas eu ponto, né, acho que vai Vitor? aparecer. Um ponto que é muito importante a gente lembrar é que não tem um Quarteto Fantástico ainda no universo cinematográfico, né? Então não tem um Red Richard que foi o grande criador dessa tecnologia, né? Então eles vão ter que dar uma função... Você, o Vitor, falou Red Richards porque vocês liam a revistinha, né? Porque É. R-E-E-D. Porque é Reed Richards. Reed Richards. É verdade, cara. É igual o X-Men. É igual o X-Men. Não Reed- fala Bruce Reed- Lee, Reed fala Bruce Richards. Lee. Bruce Lee. É verdade. Mas falando sobre o Reed Richards, eu acho que talvez tenha alguma coisinha, nem que seja uma referência, porque tem um Skrull que aparece no trailer que estica. Aí eu não sei se isso é um poder transmorfo dele ou se eles estão representando alguma coisa disso aí, sabe? Ou de aparecer um Super Skrull que tem os poderes do quarteto, eu não sei. Eu tenho esperança e tudo cabe se for bem escrito, Ó, eu entendeu? Tem que lembro que ser bem alguma escrito. parte, algum filme, alguma série se falou do edifício Baxter, que é o edifício do Quarteto O Fantástico, né? Quarteto Fantástico, Eu Já, lembro que realmente já citaram teve ele uma sim, já, né? citação aí, É. né? Nada Então eu acho sobre... assim, cara, que tem tudo para dar pelo menos uma piscadela nisso aí. Ou pelo menos uma piscadela nos Mutantes também. Mutantes é meio que o que eu gosto, né? Mas o Quarteto Fantástico eu acho mais provável. Mas isso que você falou é bem legal. Se a série, mesmo que não for essa grandeza toda, e trouxer uma pincelada de um Quarteto Fantástico ou de um X-Men, cara, ela vai ser... Porra, que isso, cara? É. Vai criar um Sabe um negócio, reboliço. sabe um negócio que ia ser legal? Se o Nick Fury descobrisse que eles estavam raptando talvez mutantes para poder replicar poderes, entendeu? Aí não precisava nem de ser um mutante conhecidaço, foderaço. Aí preso podia ter alguns personagens que a gente vai reconhecer, quem gosta dos quadrinhos vai reconhecer dos quadrinhos, e que os mutantes estão usando para criar os Super Skrulls, entendeu? Só que ainda de repente Eles não estão conseguiram fazer. manipulando a mídia para esconder que existem os mutantes. Talvez também isso, Olha entendeu? aí, hein? Uma Mas abertura, hein? eles podem estar ali tentando desenvolver a tecnologia que vai criar o Super Skrull. Aí, de repente, o Nick Fury consegue evitar e cria só um Super Skrull, ou Super Skrull Entendi. mesmo, entendeu? Boa Entendi. ideia, Uma boa coisa ideia. assim. Boa É ideia. por isso que a gente tem que pagar o salário do Vitor alto para ele não ser contratado pela Disney. Exatamente. Ô, Vitor, pra gente fechar o nosso podcast aqui, Vitor e Humberto, quero fazer a minha pergunta para vocês. O que vocês esperam, vocês que já leram os quadrinhos, o que vocês gostariam de encontrar nessa série? Um pontozinho, alguma coisa, um personagem, ou alguma ação, alguma coisa que aconteceu que você acha que cabe nessa série do que a gente falou, que seria legal de aparecer. Caramba. Não, eu já falei o que eu achei que seria legal. É mostrar, por exemplo, um laboratório onde os Skrulls estariam tentando replicar poderes de mutantes, pelo menos. Ou então, de estar preso ali alguém do Quarteto Fantástico, entendeu? Alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Então, acho que para mim, o que assim, eu tô sonhando, que eu gostaria de ver, além de uma série de espionagem boa, espionagem, ficção científica boa, que é o que eu quero ver uma série bem escrita, que vai me envolver, que eu vou ficar ali doido para ver o que vai acontecer, eu queria ver essa piscadela para os mutantes, entendeu? Os Skrulls capturando seres superpoderosos para poder tentar replicar os poderes dele. E ali já colocar escancarados os mutantes no universo. De repente mostrar um mutante famoso qualquer preso ali. Legal, Seja um hein? fera, um homem Imagina de um cara gelo. igual o Wolverine, com aquele capacete, com tudo. Cara, isso é legal, hein? Tipo da Arma X. Mas Wolverine presa eu não queria, não. Eu queria que o Wolverine fosse lá libertar os caras. Tá. Antes de você falar, Humberto, eu queria falar o meu. O meu é bem rapidinho, cara. Sabe o que eu queria ver? No finalzinho da série, eles viraram vacas, né? Os Skrulls viraram vacas. E mostrando a passar que elas foram abatidas e viraram hambúrguer. Porque tem isso nos quadrinhos, cara. Tem gente que comeu carne de Skrull, né? Hambúrguer de Skrull e ganhou poderes metamórficos. Né? Teve personagem que aconteceu. Então eu quero ver isso, cara. Sabe aquela cena final de os caras fazendo hambúrguer com carne de Skrull?
É isso que eu quero ver. Não, mas aí vai ficar chocante pro cinema. Paulo, esse pessoal que ganhou esses poderes aí, eles ganharam o nome de Esquadrão Caça-Skrull. Eu lembro. E eles eram humanos que foram afetados geneticamente pela carne que eles comeram ali dos Skrulls. Né? Quando rolou isso nos quadrinhos, bem antes das Guerras Secretas, da Invasão Secreta, na época lá que o Quarteto Fantástico derrotou os Skrulls, transformou eles em vaca. É tão verossímil quanto o cara comer carne de vaca e virar vaca. Você não sabe, mas velho. isso é quadrinho, biologia cara. não se aplica aqui não, velho. Isso é outra realidade, cara. Outras leis. Você não sabe como é que é a carne deles. Como eu sou idiota, É boa introdução, né? Como eu sou idiota, não tem sentido. E como eu sou idiota, eu queria ver de novo, porque na revistinha o Thor aparece, né? E o desenho é bacana demais. Ele chegando com um martelo e dando uma porrada nos Skrull, do Super Skrull no meio lá de Manhattan, né? E vendo essa cena de novo, né? Me lembrou da cena do filme do Ragnarok, que é da onde ele tá vindo. Que tem lá, tocando Immigrant Song, do Led Zeppelin. Ele chegando sem o olho, sem martelo. E dando pra dar porrada na turma. Teve uma cena parecida no Guerra Infinitas, né? Teve uma cena que ele chega com o Groot e o Rocket, né? Cara, mas eu quero aquela cena de novo. Corta o filme, faz a cena, faz de conta que os bichinhos, os caras que estão subindo lá pra dar porrada neles são Skrull. Tá bom, porque aquela cena foi do caramba, cara. Foi mesmo. A música ficou legal demais. Porque aquela música fala dos Vikings. É verdade. Aquela música fala dos Vikings. Então, cara, foi bem casado. Né? É igual você vê o Homem de Ferro e toca Iron Man do Black Sabbath. É verdade. Tem a ver, pô. Que ali é legal. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, com esse podcast, vocês vão saber tudo para poder curtir ainda mais a série que vai chegar no Disney Plus agora em junho. E olha, você que está ouvindo a gente, vai no seu tocador de podcast e aciona as notificações para você sempre ser avisado quando tem um novo podcast disponível. É isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Lembrando que a gente vai gravar depois, quando sair a série, a gente assistir, pra gente ver tudo que a gente errou e nada que a gente acertou. É verdade. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço. Até mais.